No corte de hoje, Rodrigo Silva foi ao podcast do Sérgio Sacani e falou sobre inteligência artificial, terra plana, erros de interpretação da Bíblia e muito mais num papo sadio. É muito legal ver pessoas que têm pontos de vista diferentes, mas que são respeitosas um com o outro. Vamos pro corte. Você falou um pouco de terraplanismo, né? Até para falar, né? O pessoal até pergunta assim. Você sabe que a explicação que os terraplanistas, a explicação clássica da Terra plana, você sabe qual que é, né? Que ela vem da Bíblia, né? Que eles falam que lá tem várias passagens e tudo, e é uma explicação religiosa, né? Que eu não sei se já viu eles explicando, né? Já. Que eles falam que, por que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque a Terra não é um planeta, ela é um reino do Criador. Reino do Criador. Não, Que o Criador colocou ali, fez e tal. Então você pegar aí toda a vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. O que o pessoal acha disso? Quem estuda? Porque tem religiosos que defendem. Tem, mas não são acadêmicos. Entendi. Você entendeu? Assim, eu não quero também arvorar, porque isso é uma coisa interessante para eu dizer para você. Diferente da sua área, a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar, se eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Eu não posso falar isso nem para um ateu, quanto mais para um religioso. Porém, existem critérios de estudo, de pesquisa, etc, etc. Você já viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bulufas disso. Então o que acontece? Para você examinar a Bíblia, tem uma ferramenta chamada exegese. Você tem que fazer uma exegese do texto. Você tem que olhar o contexto. Inclusive existem critérios. Assim como tem os critérios de Stuart Mill para o método científico, nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original. Você tem que verificar se houve variação textual ali ou não. Você tem que ver o contexto. Você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas, uma série de coisas. Por exemplo, na Bíblia, lá, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Tá, isso que eu ia perguntar, porque tem isso, né? Porque eu já vi várias explicações dos terraplanistas falando que não, cara, a Bíblia tem que ser levada do jeito que ela está escrita ali. Não é interpretação. Mas isso não faz o menor sentido. Não, porque não a faz, própria Bíblia fala, examinai e vede. A palavra examinai ali, você está entendendo? Coloca a prova, verifique. A Bíblia me ensina a fazer perguntas. Então, quando você olha assim no original, você vê que não tem nada a ver com o que eles estão falando. Mas a Bíblia realmente, Jesus fala os 4 cantos do céu, os 4 cantos da terra. Mas colocou um domo para separar as águas superiores das inferiores. Olha, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, a questão do domo. Existem estudos recentes agora de hebraístas, porque a gente também tem que comparar o hebraico bíblico... É isso que eu ia falar, as traduções, As traduções e, além das traduções, eu estou falando de um hebraico que não é o hebraico de Rua de Jerusalém hoje. Um hebraico de 2000 anos, com o aramaico. Então tem que estudar essa língua antiga à luz das línguas da época. Teve um filme chamado Desmundo. Não sei se você já viu esse filme. Se não, assista, é engraçado. É um filme brasileiro em português e eu vou te desafiar. Você não vai conseguir entender sem legenda. Quando assisti o Desmundo, eu falei, eu não consegui entender, porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral. Saquei. A gente não entende. É português. Moiça, loiça. Você entende palavras soltas, assim, sabe? É igual pegar um livro, tipo, o pessoal fala, você pega o Shakespeare originalzão, você não entende nada de inglês, porque é outro inglês, né? Arcaico e tal. Eu tô falando de coisa de séculos, agora imagina a Bíblia, milênios. Sim. Então eu analiso com o contexto. A palavra hakia, que aparece no hebraico, ali, correlata a outras palavras das línguas do Oriente Próximo, não significa domo. Até o contrário, a Bíblia, ela vai na contramão de alguns mitos sumerianos. Vários deles. Vários. A expressão mais correta para traduzir hakia é expansão olha só dos céus. Hakia em grego, sabe? Então, e tem um lado poético também. Olha, veja bem, você é um camarada que estuda ciência. Mesmo que você já me esclareceu que a sua área é petróleo, fóssil, mas você já tem um conhecimento muito grande também de astronomia. Tá, um pouco, né? Não, a gente lê e vai tendo. Né? Você vai tendo. Mas eu tenho certeza que você fala o seguinte, Rodrigo, lá estava um pôr do sol lindo. Você deve usar essa expressão. Sim, claro. Agora, imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a 2000 anos e falar assim, não, o Sérgio acreditava que o sol gira em torno da Terra. Por quê? Está escrito aqui, olha, um dia o profeta Sérgio encontrou com Rodrigo e falou, veja que pôr do sol lindo. Não vou interpretar. Se ele falou pôr do sol, é porque o sol que está baixando. Exato. Ou seja, até quem trabalha com ciência usa linguagem sim, com certeza. observacional.
Até um livro técnico de ciência vai chamar átomo o que eu sei que não é átomo, porque o átomo é divisível. Ainda está chamando de átomo até hoje. O historiador está chamando o nativo do Brasil de índio, Sim. sendo que é um erro penitenciário, pensa que eram as Índias. Isso eu falo pro pessoal aqui, a gente tem muitos problemas semânticos, né? Exatamente. É um e a Bíblia é um problemaço. problema semântico. A Bíblia não foi escrita para ter esse rigor científico que muitos querem, tá certo? Ela fala de um ponto de vista observacional. Você vai encontrar lá, por exemplo, no milagre de Josué, falando assim, sol, detente no vale, o sol, lua para também. É a linguagem observacional. Agora, daí falar, não, é porque ela é plana e tudo mais. Jesus também falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas se você trouxer um botânico aqui, ele vai mostrar semente menor do que o grão de mostarda. Então Jesus mentiu. Na Bíblia, o morcego é apresentado como ave. Mas aqui foi antes da taxonomia biológica. Lógico. Então, com todo o respeito que eu sempre tenho para os que pensam diferentes, desculpe-me, quem defende terraplanismo baseado na Bíblia não faz exegese, faz um desserviço à Bíblia. Entendi. Porque lê a Bíblia a pontapé. Aí cria um problema, que até eu vou achar a Bíblia um livro ridículo. E a ufologia? Porque a ufologia também, né? Você sabe que tem várias passagens, até dizem, né? Aquele Isso Eric von Däniken. E muitas pessoas, eu já vi assim, já vi palestra e tal, explicando lá do milagre de Fátima, né? Que na verdade é uma aparição de naves alienígenas. Você já deve ter visto isso, né? E o interessante é isso, né? Porque o cara, ele fala assim, cara, a Bíblia, beleza, é um livro. Eu já tive discussão séria com o terraplanista, porque o cara chegou e falou assim, tá escrito na Bíblia. Eu falei, cara, então aí acabou, né, cara? Porque o que eu vou falar? Se tá escrito na Bíblia, eu não posso falar nada, né? E muitos ufólogos, né? Várias pessoas... Tá mais ou menos parecido, né? Isso. Eles vão na Bíblia e pegam meio que pra justificar. Olha aqui, ó, aqui ele fala tal coisa, ó, só pode ser uma nave, não sei o quê, não sei o quê. Como que é esse negócio? O milagre de Fátima, na sua visão, ele é o quê? Então. Antes de falar do milagre, lembra do livro Eram os Deuses Astronautas? Sim, do Eric von Däniken. Exatamente, vai aqui nessa linha aí, né? O milagre de Fátima é um negócio que eu tenho que responder com certa cautela, porque ele é um milagre para os católicos. Entendi. Entendeu? Para quem não é católico, eu não encaro ali como um milagre. Ah, mas teve tanta coisa. Então, assim, eu não poderia colocar juízo de valores sobre o milagre, porque eu não considero o milagre de Fátima por não ser católico. Entendi. Então, eu não acredito que Maria apareceu para os três meninos ali, Lúcia, o Jacinto e esqueci o nome da menininha, que eram os três ali. Não acredito no milagre de Fátima. Pelo menos não da forma como um católico. Da forma como é contada. Respeito, mas não creio, não é meu ponto de fé. Agora, do milagre de Fátima, por isso que eu, antes de responder, eu joguei o Eram os Deuses Astronautas, eles querem pegar qualquer coisa e amarrar pro lado deles. Existe uma questão também, você sabe, que a mente busca padrões de comportamento. Sim. Quando você começa a ficar fissurado no assunto, você vê aquilo em qualquer coisa. Você vê aquilo em qualquer coisa. Você vê aquilo... Se eu começar a acreditar em alma penada, qualquer vento eu vou falar assim, você sentiu? Você sentiu aqui? Você quando eu entrei aqui? Às vezes é o ar-condicionado que tá ligado, mas eu vou dar um sentido... Aí tem pessoa que se impressiona com isso. Se impressiona com isso. Então, olha, por exemplo... mas aqueles seres que o livro de Ezequiel fala de bolas e tal. Gente, ele está fazendo... Comparar aquilo com disco voador não tem nada a ver. Os anjos que estão diante de Deus lá, com asas e tudo mais, ele está usando modelos da época que colocavam os lamaços e tudo mais. Deus parte do conhecido para o desconhecido. E alguém me ouvindo falar isso, falou assim, Rodrigo, você é um ateu, você é um cético. Não. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em milagre. Só que eu tenho um critério um pouquinho mais rigoroso para chamar algo de milagre do que simplesmente acreditar que o ar-condicionado aqui é um vento sobrenatural passando, sabe? Eu sou um pouquinho mais criterioso. Creio na Bíblia, e o Sérgio sabe disso, e eu agradeço mais uma vez. Você sempre foi muito respeitoso comigo da primeira vez, Sérgio. Então, tá me dando espaço aqui. Eu creio na Bíblia, mas eu não sou crédulo, eu sou crente. Qual que é a diferença? O crente, se eu pegar na etimologia da palavra, é aquele que crê a partir de uma evidência. Porque a palavra fé na Bíblia, pistis, em grego, ou emuná, em hebraico, significa certeza que advém de uma possibilidade... convicção que advém de uma possibilidade de certeza. Esse é o sentido etimológico da palavra fé na Bíblia, nas línguas originais. Então a fé não é gratuita. O crédulo é aquele sujeito que ele acredita por amor da crença, é o ingênuo. Ele acredita em qualquer coisa. Certo. O crente é uma etapa mais sólida. A fé, por incrível que pareça, ela é um processo mental sofisticado. É diferente da credulidade. Tem uma passagem na Bíblia
em Hebreus capítulo 11, que fala assim: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ah lá, tá vendo? Olha, mas calma. Quando coloca lá certeza, o autor está comparando a fé a um documento de propriedade, a palavra hipóstasis que aparece lá. É um documento de propriedade que o imperador dava para um soldado, garantindo: olha, quando você se aposentar, se você não for cidadão romano, você e sua família serão cidadãos romanos, você terá uma propriedade e uma aposentadoria. E o soldado passava a vida toda brigando e confiando o quê? Na terra que ele ainda não tinha visto. Mas ele, por que ele acreditava naquela terra? Porque ele tinha um diploma, ou hipóstasis, diploma em latim. Um papel ali assinado pelo cara, E né? tem lastro. Então a comparação é, aquelas pessoas que morreram na Bíblia, elas tiveram uma evidência que o Deus da Bíblia é o verdadeiro e não o Baal. Por isso que elas morreram crendo. É diferente daquela credulidade ingênua que as pessoas pensam assim: crê em qualquer coisa. Aí é complicado do lado de cá, porque se eu usar esse critério de fé, qualquer coisa pode. Se eu falar com você que o Thor é Deus, vale. Entendi. Você entendeu? O que Odin vale. Ou seja, o que me separa do ateísmo é apenas um Deus e um livro. Se não fosse esses dois, eu seria ateu. Ou agnóstico. Entendi. Aliás, até legal, até para explicar pra galera aí, qual que é a diferença entre o ateu e o agnóstico. Aí eu vou deixar para você explicar esse. Não, mas eu não sei, eu sei que eu sou ateu, que eu não acredito em nada. Bom, na verdade você sabe que existem modalidades. Eu vou simplificar assim. Explica aí essas modalidades, isso é importante para o pessoal entender. Tem um agnóstico mais severo, menos severo, tem graus. Mas em linhas gerais, o ateísmo, a palavra a é a negação em grego, theos é Deus, então ateu, aquele que nega a existência de Deus. Tá certo? É o ateu. Ele não acredita na existência de Deus. Mas a palavra é de cunho moderno. Porque no passado, Sócrates foi condenado a tomar cicuta sob a acusação de corruptor da juventude e ateísmo. E os cristãos também foram processados na época de Nero por ateísmo. O que significava ateísmo naquela época de Sócrates e do cristianismo primitivo? Negar os deuses oficiais de Roma ou da Grécia. Sócrates negava os deuses do Olimpo. Era uma negação de Deus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Certo. E os cristãos negavam os deuses de Roma. Então, ateu. Mas hoje o ateu não é aquele que meramente nega esse Deus específico, não. Ele nega qualquer tipo de divindade. Então, por isso que eu falei que a palavra sofreu semântica. É anacronismo pensar que o ateísmo daquela época é o mesmo ateísmo que você professa. Então, é bom colocar isso. Tem um livro do Menoir muito interessante sobre a história do ateísmo, que o ateísmo, como formulação filosófica, ele é recente. Você tem Carneade, Spirro, da época grega, que eram céticos, mas não é o mesmo tipo de ceticismo que nós temos hoje. Entendi. Isso para falar do ateísmo. O agnosticismo é um passo um pouco além. O agnóstico, a palavra gnosis, em grego, significa conhecimento. Tanto é que você vai ao médico, você vai fazer um diagnóstico. Quando a pessoa não sabe, ela é uma ignorante. Então, o agnóstico é que ele fala o seguinte: olha, nós não temos elementos o suficiente para fazer uma afirmação quanto à existência de Deus ou a não existência de Deus. Então, na dúvida, eu ficarei neutro. O agnóstico radical, ele fala que você não pode ter certeza de absolutamente nada. Aí alguém pode fazer uma pergunta, inclusive do que você está falando? Quer dizer, você não pode ter certeza absolutamente de nada, nem do que você está dizendo? Sim, né? Igual, toda regra tem uma exceção, isso é uma regra. O agnóstico menos radical, ele fala o seguinte: olha, eu estou aberto, mas até hoje eu não fui convencido, nem por um lado, nem por outro. Nem por Billy Graham, nem por Richard Dawkins. Você entendeu? Nenhum dos dois me convenceram. O agnóstico, então, é em cima do muro. Em cima do muro. Mas só que na hora do discurso, o agnóstico está mais próximo do ateu do que do crente. Entendi. Ele pende mais para o lado de lá. Você entendeu? Ele é mais racional. E tem também, nessas modalidades aí, tem aqueles também que são intelectualmente agnósticos, ou intelectualmente ateus, e tem aqueles que são revoltadamente ateus. Você entendeu? Você tem também o deísmo, já que quer colocar as modalidades. Sim. O deísmo foi uma modalidade que começa com Voltaire. Olha que interessante, Voltaire era criacionista, acreditava em Deus na criação do universo. Só que o Voltaire comparava o universo a um relógio, como o Paley também tinha comparado. E o argumento era o seguinte: você tem o relógio, tem o relojoeiro. Aí mas se tem o relojoeiro, por que tem tanta desgraça aqui? Aí até o Dawkins brinca depois, o relojoeiro era cego. Relojoeiro cego, um livro dele, né? É o livro dele. Aí a resposta que o Voltaire dizia, gente, Voltaire estava muito antes, Voltaire está no século XVIII, viu? Só para situar o pessoal aí. A resposta que o Voltaire dava à presença do mal com a existência de Deus era o seguinte: Deus deu corda no relógio e o abandonou.
Então o deísmo, assim, existe um Deus, mas ele está numa dimensão tão distante, tão ampla, que a gente não pode alcançá-lo e ele não está nem aí com a gente. E existe o teísta, que é aquele, como eu, que afirma a existência de um princípio universal que criou o universo e tudo mais. Agora, dentro do teísmo também tem suas variantes. Esse princípio universal é uma pessoa, uma coisa. Aí você tem... Aí começa, né? Aí Todas começa. as As linhas, as vertentes. Mas eu não sou dos revoltados, não. Eu respeito todo. Tá louco. Minha mãe é super religiosa, crente em Deus e tudo, mas eu não sou, mas tá tudo bem. E falar algumas coisas que eu acho histórias interessantes, assim, relacionadas à Bíblia. Primeiro, Santo Graal. Santo Graal. Você com certeza viu o filme O Código da Vinci, né? Sim, eu li o livro, na verdade. Leu o livro? Por incrível que pareça, eu não assisti o filme do não? Tom Hanks, eu li o livro. Entendi. Primeiro, o que você achou do livro? Eu tenho uma ideia meio perigosa daquele livro ali. Não, manda aí. Pode mandar? Pode, ué. Me chamou atenção na época que Porque o livro... só um parênteses, muita gente que não conhecia nada pega aquele livro e fala que tudo que tá ali foi verdade absoluta, que foi daquele jeito. Eu vou analisar o livro do ponto de vista... Tem muitos anos que eu li. Esse livro já tem uns 15 anos que foi Acho que publicado. é por aí, né? Vou tentar recapitular aqui no Google, da memória, a época. Eu vi tanto erro de conceito histórico no livro, que a impressão que passa... Esquece a questão religiosa, eu estou falando assim, uma análise fria, que foi feito de última hora. Você entendeu? Como você olhar um telescópio e falar assim, gente, tá cheio de erro, que tá bambo. Quem montou esse negócio aqui, montou correndo. Porque o livro, ele tem erros muito primários. Por exemplo, ele fala da fundação de Paris, ele dá uma data tão errada, tão estúpida. É como se eu colocasse Galileu Galilei no século X. Você fala assim, peraí, ou o Rodrigo fez uma pesquisa muito porca, ou o revisor não percebeu. Galileu Galilei no século X. Erros dessa natureza. Ele coloca que a palavra, por exemplo, Mona Lisa, eu lembro que ele explicava lá que Mona Lisa significa minha Isis, que Lisa, Isis, não tem em egípcio, e na época eu estava estudando egípcio, eu estava estudando hieróglifos, ao certo, não tem nada a ver com Lisa, nenhum dicionário de egípcio antigo, nenhum léxico, nenhuma gramática pronunciava Isis como sendo Lisa. De onde que tirou aquilo ali? Ele tinha erros sobre os merovíndios, sobre... mas muitos erros, assim, crassos, que com um pouquinho de estudo em história, assim, peraí, não, esse cara não pesquisou. Pareceu que foi um livro encomendado e escrito meio às pressas para alguém que sabia preparar uma história bonitinha. Sabe? Ele só tinha aquela ideia de romancista e preparou aquele negócio ali. Aí eu falei, por que isso? E muitos erros. Aí eu comecei a bater em cima dos erros da época. As forçações de barra, né? Que as V interpretações, aqui, isso aí. Porque muita gente, a partir dali, começou a falar que aquilo lá... Só para o pessoal entender, galera, aquilo lá é uma ficção, tá? É uma ficção e o cara, ele, na verdade, o que ele fez foi isso aí. Ele foi pegando coisas e... E uma ficção mal escrita. O problema é que... Porque, por exemplo, o Nome da Rosa, do Humberto Eco, também é uma ficção. Mas você vê que foi pesquisado. Ah, sim. O cara ambientou bem a história na Europa medieval, colocou um Sherlock Holmes lá na época do... Então, quer dizer, foi pesquisado. O Xangô de Baker Street, do falecido Jô Soares. Humberto Eco também faleceu. Também foi muito bem escrito. Você vê que o Jô Soares era intelectual, preparou. O Código da Vinci não tem essa qualidade literária. Esse que é o ponto. Foi muito mal feito. Aí, é curioso que nos Estados Unidos, quem publicou o livro foi nossa, só que eu falei agora, fugiu o nome da editora, que era a principal editora para publicar livros católicos. Caramba. Tá na Doubleday, de Nova York. Doubleday. Aí eu fiquei assim, peraí, por que uma editora que tem como principal cliente a Igreja Católica vai publicar um livro contra? Contra, isso aí. Aí, conversando com um professor de história na Europa, ele me falou uma coisa interessante, que me botou não posso afirmar. Esse livro surgiu na época que estavam tendo muitas acusações à igreja de escândalos envolvendo padres e crianças. Certo. Então, alguém teria encomendado esse livro para fazer uma cortina de fumaça. Entendi. Todo mundo agora, o escândalo passar, você cria outro escândalo, todo mundo que é crente vai ficar revoltado com o filme, o livro, vai produzir resposta, e ao produzir resposta sobre isso aqui, eu esqueço aquilo lá. Eu achei interessante essa hipótese. Não posso afirmá-la para longe de qualquer questionamento, mas ela faz todo sentido. Mas, tá, beleza. Aí você perguntou do Santo Grau. Não, porque eu falou do Santo Grau, eu lembrei do Código da Vinci, desculpa, porque eles vão atrás acabei do Santo Grau. aqui, perdão. Não, mas tá beleza. O Santo Grau, para quem não sabe... E aí da parte mesmo arqueológica e tudo do Santo Grau. Lá, existe, não existe? Não, puro mito. A Bíblia não fala nada. O que a Bíblia fala, Jesus fala o seguinte: esse é o meu corpo, tomai dele e aqui está o cálice.
A palavra cálice até é uma palavra ruim de a gente traduzir, porque cálice a gente pensa naquele formato medieval, daquele copo Sim. que parece até Claro. com o copo que o padre usa na missa para celebrar. Não era esse tipo de copo que os judeus usavam. Lá no Museu de Arqueologia do NASP, que a gente está preparando lá, que eu já te falei que você vai ser convidado lá Sim, depois da vou lá, inauguração, claro. lá eu tenho copos da época de Cristo. Copos romanos e judaicos. E os copos eram uma coisa mais, assim, bem rústicos. Eram rústicos. Imagina, devia ser um negócio que é feito de barro, meio um buraco exatamente. e pronto, né? E alguns mais sofisticados feitos de pedra, de limestone, calcário. Calcário. Por causa da purificação dos judeus. Mas não tinha nada que... Você entendeu? Era um copo normal que os judeus usavam ali. Não teve nada de especial, a não ser uma simbolização que Jesus colocou em cima do rito. Depois, na Idade Média, na época dos Cavaleiros Templários, que começou a ideia da Isso. busca do Santo Graal. Isso aí. E vários mitos começaram a surgir da busca do Santo Graal, onde é que está o Santo Graal, o Santo Graal, o Santo Graal. Mas nada disso está na Bíblia. Aliás, uma coisa até que a gente pega, o que seria bíblico e o que seria bíblico é a distância do mito em relação ao texto bíblico. Entendi. E tem muitos mitos. Agora que vem uma coisa muito interessante de se admitir aqui. Você falou assim, olha, eu sou ateu, não entendo nada de Bíblia. Mas você sabia que eu tenho essas pesquisas até naquele livro que eu te dei, O Ceticismo da Sim. Fé, que ateus têm tirado maiores notas em conhecimento bíblico do que cristãos nos Estados Unidos e algumas partes da Europa. É mesmo? Ó. Por quê? Isso aqui até eu estou aproveitando o seu espaço aqui para chamar a atenção daqueles que estão assistindo a gente, que são crentes. Se você não estuda a sua Bíblia, você vai começar a falar bobagem em nome da Bíblia. Ah, sim. Né? O Chesterton dizia o seguinte, quando você não acredita em Deus, você pode acreditar em qualquer bobagem. Eu vou parafrasear o Chesterton. Chesterton foi um intelectual católico. Se você não é cristão e não estuda a Bíblia como deveria, você também vai acreditar em qualquer bobagem. Ih, gostou do vídeo? Curte, deixa um like, se inscreve, comenta, dá aquela força. Valeu, até a próxima.